Olá, boa tarde. Vou aguardar uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo será sobre o bullying. Se quem já estiver por aqui puder me dando feedback sobre o vídeo e o áudio, se está ok. E me contando também um pouquinho sobre vocês. Se vocês são da área psi, se vocês são estudantes, formados, ou apenas amantes da psicologia, que também faz parte. Boa tarde, Fabielle, Vanessa, seja bem-vinda. Boa tarde, Silvana, que bom que você tá aqui. Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica, sou psicoterapeuta e eu vou falar a partir da psicanálise, né? Esse vai ser o meu ponto de partida para que a gente pense as questões a partir do bullying. Quem é vítima? Quem é o agressor, de fato? Eu quero trazer um desdobramento além do senso comum que se tem sobre bullying, né? Um pessoal já se manifestando. Ah, que bom que está ok o áudio e a imagem. Boa tarde para quem chegou agora, sejam bem-vindos. A Vanessa se formou no ano passado, que ótimo. E já atendo na clínica. Perfeito isso. Que bom que você já está na área. A Marina trabalha com autistas, que bacana. A Débora é professora e estudante de serviço social. Que bacana. A Tainara é psicóloga clínica. Ótimo. Que bacana. O Israel também é psicanalista. Ótimo. Então, é bacana que tenhamos profissionais da área envolvidos também, não só estudantes, porque contribuem também com o tema, podem dar seu ponto de vista, o que vocês pensam e agem sobre isso. Eu vou trazer alguns questionamentos, um outro olhar, né, para esse tema em si, tentar expandir um pouco mais, mas eu quero bastante a interação de vocês, dúvidas, situações, o que vocês pensam a partir desse tema. Bom, já temos um número bom de pessoas, vamos começar então. Quando nós pensamos em bullying, né, nós pensamos sempre que há uma vítima e há um agressor. O olhar que eu quero trazer, que vai um pouco além disso, é que todo agressor de bullying já sofreu bullying antes. Calma que eu vou explicar tudo isso. O que eu quero dizer com isso? Para que eu cometa bullying com alguém, primeiro eu preciso ter sofrido bullying. Normalmente, o que se vê diante de uma situação é que houve um agressor e houve uma vítima. Mas o que temos ali são duas vítimas de uma sociedade, de um ambiente, uma questão ambiental da sociedade. Por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes nós não percebemos, mas o agressor que está cometendo bullying está sofrendo bullying em casa. É um dos primeiros aspectos. Ou eu sofro bullying, agressão Porque assim, ó, eu não vou entrar em aspectos de tipos de bullying, porque se eu não me engano, a Stephanie Nebo foi quem falou nessa semana sobre alguns tipos de bullying. Eu quero ir um pouquinho além. Por que eu cometo o bullying, né? A partir dessa perspectiva. Então, pra gente pensar que o bullying é uma agressão, seja ela verbal, seja ela física, algo que machuque o indivíduo, tanto fisicamente como emocionalmente. As crianças, principalmente, é claro que nós não encontramos o bullying somente nas escolas com crianças e adolescentes. Ele pode decorrer para uma vida inteira, de uma perseguição mesmo contra aquele indivíduo.
Agora a grande questão é, por quê? Por que essas pessoas cometeram? Se nós formos pensar que às vezes esses agressores estão sofrendo dentro de casa com um pai agressivo, com uma mãe agressiva, ou que ambos o lar esteja... como que eu posso explicar? Opressor de alguma maneira, sabe? Opressor de alguma maneira, onde machuque aquela criança e ela queira experimentar isso com uma outra pessoa. Não estou dizendo que toda vítima de bullying vai cometer o bullying com outras pessoas. Não, isso não é via de regra. O que é via de regra é que para eu praticar o bullying, eu preciso ter sofrido por alguém primeiro. Porque a partir da psicanálise, o que a gente entende, né? O próprio Freud vai dizer isso. O ser humano, ele não nasce sabendo amar, ele não nasce sabendo respeitar ao próximo, ele não nasce sabendo amar a si mesmo, sabe? Isso é uma coisa que ele vai adquirindo a partir dos primeiros relacionamentos que ele tem na vida. Quais são esses primeiros relacionamentos? Primeiro é com a mãe e depois é com o pai. Como esse pai é apresentado para a criança. A partir daí, como serão os meus vínculos, eu vou reproduzir eles ao longo da minha vida. Então, se lá na infância, ou se mesmo no meu dia a dia, eu estou em um ambiente que é opressor, que me machuca, que desacredita de mim, que tenta me deixar pequeno, sabe? Que me oprime de alguma maneira, é esse tipo de relação que eu vou reproduzir com os outros. Porque eu posso ter tido uma distorção do que é o amor. Sabe isso? Às vezes, se eu vi que lá em casa o meu pai bate na minha mãe e diz que ama, ou a minha mãe me agride e tá dizendo que é por amor, então eu acho que o ato de amor é a agressão. E aí eu vou reproduzir isso na escola. Então, o primeiro fato importante, seu filho está cometendo bullying com alguém, você foi chamado na escola, você foi chamado pela direção de que teu filho está agredindo alguém. Eu preciso primeiro olhar como eu estou agindo com ele, como estamos agindo dentro de casa. Porque por mais que eu pense que está tudo bem e que eu não tô tendo esse tipo de comportamento em casa, né? Às vezes, inconscientemente, a gente não consegue notar as nossas ações. Por exemplo, vamos pegar uma criança pequena que esteja mordendo outro colega em casa. Em casa não, na escola, né? Na escola, numa creche, numa instituição, enfim, que esteja mordendo algum coleguinha, né? A partir da psicanálise, a gente vai entender que essa criança, ela passou por um processo da fase oral, né? Nas fases do desenvolvimento libidinal, segundo Freud, que é a maturação do emocional, que é o desenvolvimento do emocional. Quando eu tenho um tipo de contato em casa, por exemplo, sabe alguma atitude que parece simples, que nós não percebemos um certo equívoco aí? Quando você pega uma criancinha e fala assim, ai, que vontade de morder, e dá umas mordidinhas falsas na criança, dizendo que ela é gostosa, coisa desse tipo, sabe? A forma como você se expressa, ela vai querer fazer isso com alguém. A criança, ela vive reproduzindo o que ela vive, com quem ela convive, o que ela convive, né? Então, o grande problema hoje em dia do bullying é dentro das famílias, é dentro de casa. Por quê? Porque estão perdendo-se o que é a família? Qual que é o dever da família para poder contribuir com aquela criança? Porque a gente precisa entender que a escola, ela está para alfabetizar o seu filho, ela está para incluir algumas questões, algumas leis, mas regras básicas é dentro das famílias, é dentro do lar que eu aprendo, não é? Respeitar o próximo, saber dividir, isso é dentro da família, isso não é papel da escola. Quando eu digo que há uma inversão, é que tacaram todas essas responsabilidades para a escola, para o outro cuidar e estão abrindo mão. É por isso que nunca se teve, por mais que antigamente não tinha-se um nome bullying para denotar esse tipo de agressão, e hoje em dia temos, né? Mas nunca se teve tanto, com tanta agressão,
com tanta agressividade, vamos dizer assim, por uma falta de comunicação dentro de casa, por uma falta de amor, por uma falta de responsabilizar por aquela vida que eu coloquei ao mundo, não é? Aquela criança, eu escolhi ser mãe ou não, mas enfim, eu vou assumir esse papel ou eu vou deixar para o outro cuidar, não é? Então, vocês entendem a concepção do bullying que eu quero trazer que é além? Porque, primeiro, o primeiro ato é que a gente fique com raiva, né? Com aquela criança que, por que você fez isso com o outro? Né? Às vezes, dentro de um colégio, um professor que é mal pago, diga-se de passagem, tem uma sala com 30, 40 alunos, que é um absurdo para ele não dar conta, né? De certa forma, de lidar com tanta energia envolvida, com tantas situações peculiares, né, que estão ali desenvolvidas naquelas crianças, que elas precisam experimentar, que elas precisam gastar energia. Então é muito difícil para esse professor. E quando ele lida com essa situação, o primeiro impacto que a gente vê é se voltar contra o agressor, né? Como se ele fosse a parte má da situação. E não é bem por aí. Nós precisamos entender por que ele cometeu isso, não é? Nada é por acaso. Então, toda vítima de bullying vai praticar o bullying? Não. Não é via de regra isso. Mas todo agressor que comete bullying, ele já sofreu em algum momento. Ou ele sofreu pelos colegas, ou ele sofreu dentro de casa, ou ele sofreu de algum modo, ele já sofreu. E aí, por uma tentativa esperançosa, ou por uma tentativa de reeditar, ou de querer estar em um certo comando que é falso, né? Quando eu tô cometendo bullying, eu tô se achando maioral. Então, assim, eu tô querendo me ver do outro lado. Eu tô querendo reproduzir o que fizeram comigo. Então, nós precisamos entender da onde está vindo, né? Da onde surgiu isso. Ninguém vai machucar o outro por acaso. Muitas vezes nós machucamos os outros pelo simples fato de nós estarmos machucados. Isso sem perceber. Tem várias pessoas já interagindo, isso é muito bacana. E agora eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Eu trouxe um início para que a gente possa pensar, mas eu quero expandir esse pensamento junto com vocês. Situações, o que vocês acham, o que vocês pensam. Aqui é um espaço, a live é realmente para isso, para que a gente possa interagir, né, sobre esses assuntos. A psicóloga Silvana complementou o momento que eu estava falando sobre o ambiente da criança, né? Um ambiente hostil, exatamente. Um ambiente opressor que te machuca, de certa maneira. A Denise complementou. Geralmente o indivíduo reproduz o que vivenciam. Exatamente. Principalmente, é todo o indivíduo, nós vamos reproduzir. Se eu tive... Como eu expliquei um pouquinho antes, se eu tive um relacionamento que é desgastante, que é frustrador, que me machuca de alguma maneira, eu vou reproduzir esse mesmo tipo de relacionamento com o outro. É a forma como eu aprendi a me relacionar. A Vanessa Araújo colocou, concordo, acredito que o bullying é uma forma de fazer o agressor se distanciar do próprio bullying, que vivencia em um outro contexto. Exatamente, é a maneira de eu estar do outro lado. Eu quero, principalmente para ele mesmo, dizer que ele é forte, que ele consegue, né? Que ele tem o poder de alguma maneira. É falso esse poder, porque não apaga a dor que está dentro dele. Né? Então, quando a gente pega algum tipo de situação de bullying, o primeiro passo é tentar entender o que está acontecendo com essa criança, porque normalmente não é o comum, né? Não é o que as pessoas fazem logo de início. Geralmente recriminam aquele que cometeu, mas ele cometeu por algum motivo. Aí a Silvana Bernardo colocou, o ambiente do agressor de bullying provavelmente será hostil? Sim. Bem provável. Quase que todos os casos
Vamos pegar um caso simples, assim. Simples não, porque o bullying nunca é simples, né? Mas um caso hipotético. Uma criança que tem agredido algum colega na escola, com socos, pontapés, xingos, sabe? Que até bota medo, que é o bambambam da escola, vamos dizer assim. É como se eu criasse uma casca, é como se eu criasse uma armadura para me defender das coisas que estão internas e do externo também. É como se tá doendo tanto dentro de mim que eu preciso vestir essa armadura de ser o forte, de ser o bambambam, para que eu possa me defender dos ataques do outro, porque talvez eu não vou aguentar. Entendem isso? Né? Então, sim, é um ambiente muito hostil. Porque é bem provável que em casa ou ele esteja sendo espancado, ou ele esteja sendo violentado, emocionalmente, fisicamente, sabe? Ou tá vendo também os pais serem acometidos por isso. Quando tem um pai que é muito violento com a mãe, ou a mãe que é muito violento com o pai. Então eu acabo entendendo que aquilo ali é uma forma de se relacionar. E eu vou me relacionar assim com outras pessoas. Porque se a minha concepção que eu tive daquela situação é de que aquilo é amor, então eu vou distribuir esse amor para outras pessoas. Então é uma forma de desviar. É como se estivesse doendo aqui e eu quero que doa lá fora. Então eu provoco isso no outro. Eu quero que essa minha dor doa em você. Então eu vou te hostilizar por conta disso, né? A gente pode chamar isso também. A Melanie Klein, ela vai trazer uma concepção, que também é uma psicanalista, o segundo nome mais importante dentro da psicanálise, o nome feminino mais importante, né? Ela traz uma concepção de identificação projetiva. Quando eu coloco coisas minhas em você. Quando eu não dou conta de assumir sentimentos hostis dentro de mim, que estão aí, até porque eu também fui vítima, e até porque a gente sente isso, né? O Bion, ele vai um pouco mais além, porque o Freud, ele vai trazer que cada indivíduo possui um tipo de estrutura, neurótica, psicótica ou perversa, né? O Wilfred Bion, que é um outro psicanalista contemporâneo, ele vai trazer uma concepção mais expansiva do que o próprio Freud, onde todos nós possuímos as três estruturas. Então eu tenho uma parte perversa dentro de mim que satisfaz de alguma maneira. A forma de quando eu atuo com o bullying, quando eu pratico o bullying, porque ele tem a intenção de machucar, ele tem a intenção de ferir, não é de outro modo, sabe? Tem essa intenção. Então também é uma forma de eu satisfazer a minha parte perversa, que está dentro de mim, de você, dele, dela, de todo mundo. Maria Cristina, muito obrigada, que bom que você está aqui. A Vanessa Araújo complementou. Muitos pais responsabilizam a escola por certos comportamentos, quando, na verdade, a própria família é reflexo do que a criança entende como verdade. Exatamente. A escola, ela está aí para alfabetizar o teu filho. Nada mais além disso. Eu vou explicar algumas leis, eu vou explicar coisas sobre a sociedade, mas a questão de eu amar o próximo, de eu dividir, de eu ter um respeito, isso é dentro de casa. Isso é função do pai e da mãe, não é? A Denise colocou, educar dá muito trabalho e muitos pais estão terceirizando esse papel que cabe exclusivamente a eles. Exatamente. Por isso que é tão complicado uma criança ficar, por mais que assim, que os pais precisem trabalhar para poder ter uma renda dentro de casa, é tão complicado a gente ver crianças tão pequenininhas indo para escolas, para creches, né? Porque até os 2, 4 anos, eu diria, o fundamental é ela aprender aquilo com os pais, porque é aí que eu vou aprender que eu preciso dividir o meu brinquedo com um amiguinho, é aí que eu preciso entender que para eu amar o próximo, eu preciso respeitar ele. E a gente precisa entender que o nosso respeito termina quando o do outro começa. Entende? Então, é possível ter esse balanço em relação a isso, né? E quando a gente vê essa terceirização das crianças, é agora que tudo pode. É agora que eu posso roubar. É agora que eu posso matar o outro e tá tudo bem, não é?
A gente nunca sabe, não é possível saber o que uma falta materna ou paterna de funções, né? Porque você colocar um filho ao mundo biologicamente não garante que você vai cumprir com as funções materna e com as funções paterna. Até porque essas funções podem ser supridas, podem ser desenvolvidas por outras pessoas. Por uma avó, por um vô, por um tio, por uma tia, por um primo, por pais adotivos também que vão cumprir com excelência essa função. Então não dá para eu saber, quando eu não tive essa função, que tipo de consequência esse indivíduo vai ter. O que ele vai se tornar a partir daí. O Carlos Eduardo colocou, é intenso como punição negativa? O que você se refere à punição negativa? Para ficar mais claro. Ah, tá, depois ele complementou. Gostaria de saber, a criança vê como aversivo, na qual a mesmo evita? Que tipo de situação? Se você puder deixar um pouquinho mais claro. Porque assim, quando eu tô... Não é que seria aversivo. É que, por exemplo, dói tanto dentro de mim que eu não quero olhar para isso. Então, quando eu cometo a dor no outro, eu olho para o outro e digo, fui eu que cometi. Então, assim, eu me sinto com uma falsa superioridade. É falsa porque não é real, porque ainda tá doendo dentro. E aí eu vou procurar outras vítimas para eu ficar bulinando, vamos dizer assim. Nem sei se existe essa palavra. Mas sabe isso? Eu critico um porque usa óculos, eu critico o outro porque é baixo, eu critico um porque é gordo, eu critico o outro porque é magro demais, um porque é alto demais. Eu sempre vou achar um motivo, eu sempre vou achar algo para criticar. Agora a gente tá falando muito do agressor, e agora é a vítima, né? Como que a vítima reage frente a isso? Se dentro da minha casa eu não esteja sofrendo bullying, se dentro da minha casa os meus pais estão passando, estão acreditando em mim, estão me amando como eu sou, eu não vou me ofender tanto com a crítica do outro, sabe? Mesmo uma criança, se ela está em um ambiente que o Donald Winnicott, que é um outro psicanalista, ele vai trazer uma questão importantíssima e fundamental sobre a ambientação daquele sujeito, sobre o ambiente que ele está inserido, que ele vai chamar de ambiente suficientemente bom. Aquele que protege, aquele que acolhe, aquele que estimula, aquele que acredita, aquele que dá carinho, sabe? Como um continente. Aí a gente já entra em um outro autor, Wilfred Bion, vai trazer a questão de um ambiente, de um continente, né? Alguém que vai conter a dor daquela criança que tá chegando. Será que ela é acolhida dentro de casa? Porque muitas vezes a criança sofre o bullying, né? Aqui eu tô usando muito a criança, porque é comumente. Mas a criança sofre o bullying, chega em casa e os pais agridem, continuam o bullying referente a ela. Por que você não revidou? Por que você não fez nada? Então, aquele bullying que começou na escola ainda continua dentro de casa. Então, se na escola eu permito que alguém me ofenda, que alguém me agride e que eu não faça nada em relação a isso, é porque eu, mesmo sendo vítima, eu estou sendo vítima 2 vezes, porque em casa eu também devo estar sendo vítima. Sabe aquele pai que, tipo assim, o filho apanha na escola, aí chega em casa chorando aos prantos e vai contar pro pai ou pra mãe. E aí o pai diz, por que você não bateu também? Por que você não se defendeu? É um fracote. Eu tô continuando a agressão, sabe isso? O que seria era eu defender, eu saber que lá em casa tem alguém que pode me defender de alguma maneira, sabe? Nesse sentido. A Érica fez uma pergunta importantíssima. É possível reverter esse comportamento opressor? Sim. Sim. É por isso que nós buscamos ajuda profissional. É por isso que tanto a criança, ela vai buscar um profissional e os pais vão buscar outros profissionais. Mas a psicanálise, ela não vê uma psicoterapia em grupo ou de casal. A psicanálise só vai trabalhar com o indivíduo, com análise individual de cada sujeito. Então, o pai vai buscar um analista, a mãe vai buscar um outro analista e a criança vai com outro analista.
Porque não dá para eu acolher a dor de várias pessoas, porque eu acabo confundindo o que é de um, o que é de outro, sabe? A psicanálise vê desse jeito. Só isso. Então, sim, com a busca de um profissional para que oriente, para que eu consiga ver uma situação mais amplamente, sabe? Para que eu consiga olhar para as situações que estão acontecendo dentro da minha casa, dentro dos lares e entender por que meu filho está fazendo isso. Será que eu tenho feito isso com ele? Porque às vezes isso não fica às claras. Às vezes eu já estou reproduzindo isso há tanto tempo lá da infância. Às vezes os pais vêm reproduzindo essa questão agressiva com o outro desde a infância. E continuam fazendo isso com o filho sem perceber, sabe? E a partir do momento que eu busco alguém, que eu tento entender, não, peraí, o que eu estou fazendo? O que eu quero? Eu quero ter o meu filho próximo ou eu quero afastá-lo? Sabe? Aí eles colocou, e quanto à vítima, como recuperar os traumas? Exatamente. Aqui o que eu quero trazer é que ambos são vítimas, né? Não existe um agressor somente. O agressor também é vítima, sabe? Os pais também são vítimas. É como se eu tivesse uma falha em algum momento dos avós, dos bisavós, dos tataravós, e eu vou reproduzindo esse tipo de comportamento, porque eu acho que aquilo é o normal, sabe? Sabe aquele pai que dá uma surra no filho e diz, foi assim que eu cresci, eu me tornei uma boa pessoa, então eu vou fazer isso com meu filho? Eu tô reproduzindo uma questão agressiva. E aí como eu vou recriminá-lo se ele fizer isso na escola? Ué, porque se pode em casa, não é? Então, é a partir dessa concepção. Como que eu vou lidar? Tanto com o agressor, no caso, que também é vítima, como com a vítima também, que não está reagindo frente àquilo. Eu vou buscar ajuda profissional. Eu vou buscar uma psicoterapia. A psicanálise, nós estamos falando de crianças, em alguns adolescentes, nós vamos tratar com ludoterapia, que é a terapia do brincar, que é diferente de uma terapia adulta. O modo de conduzi-la, vamos dizer assim. E os adultos também. Mesmo lá na infância, ainda tem tem sentimentos. O que a psicanálise vai lidar, que às vezes as pessoas acabam confundindo, não é? A psicanálise, ela não vai lidar com o passado necessariamente dito, porque lá atrás não é possível fazer nada em relação àquilo. Não é possível mudar o que já aconteceu. O que a psicanálise vai lidar com o sujeito já adulto é as marcas que aquele passado deixa no dia a dia dele. Agora. Para a psicanálise não existe passado, presente e futuro. Existe um agora. O momento que o sujeito está ali com você. O momento que o sujeito busca ajuda profissional. E ali nós vamos lidar, às vezes, com um sentimento de um bullying que aconteceu lá atrás, lá na infância. E se arrastou para uma vida inteira. Então, é possível tratar? Sim, desde que a pessoa queira e desde que ela busque uma ajuda profissional. Entenda que se ela não encontrou o profissional certo ainda, ela não deixe de buscar o tratamento, porque cada indivíduo vai encontrar um tipo de profissional que é mais adequado para vocês, não é? Algumas pessoas vão se adequar ao meu modo de trabalho, outras vão se adequar às outras colegas que também vão estar aqui produzindo lives, entende? Então, eu buscar um profissional da qual eu me identifique, para que eu possa abrir, para que eu possa me ouvir, para que eu possa... eu costumo trazer uma frase que assim, que a psicanálise, ela promove uma reconciliação com o próprio eu. É eu entrar em contato comigo, em contato com a dor, é eu entender por que tá doendo. E o Freud vai trazer uma frase que é fantástica, né? Que é mais ou menos assim, não com essas palavras exatamente. Entenda o que te fez adoecer, para que futuramente você possa evitar ou não, não é? Então eu preciso entender por que essa dor tá aqui, por que tá me machucando, por que tá me impedindo, sabe? O Carlos Eduardo, ele complementou, comportamento pode ser revertido através de reforço positivo. Aí a gente vai estar falando de outras abordagens, né? A psicanálise não vai trabalhar com reforço. A Vanessa colocou, é bem assim, se veste de uma armadura para agredir os outros, exatamente. Mas não impede que esteja doendo aqui dentro, né? Não impede que ainda
esteja doendo. Ivani, boa tarde, seja bem-vinda. A Denise colocou, entendo que essa armadura é um mecanismo de defesa, exatamente. É a maneira que eu encontrei naquele momento de tentar sobreviver. Só que eu não sei por quanto tempo ela vai ser viável ou não. Porque o que a gente precisa entender é que quando eu tenho uma casca, um fruto que tenha uma casca que seja muito espessa, sabe? Que não consiga a transação do ar, do calor, de oxigênio, esse fruto apodrece, né? Então, eu me vestir da armadura não garante que eu não adoeça. Pelo contrário. O que a gente precisa entender é que esse papo de que você tem que ser forte é papo furado. Porque você não tem que ser forte. Você tem que evitar as situações que te machucam. Eu não tenho que aguentar isso. Eu não tenho que tolerar isso. E nem aceitar isso. Porque aí eu não estou me respeitando. Entendem? Então, primeiro eu preciso me respeitar. A Marilene Santos colocou, quero que você sinta a mesma dor que eu estou sentindo. O agressor, exatamente. Para ver se diminui, né? Mas infelizmente não é esse caminho. A Mara Leal colocou, quando uma adolescente é uma criança boa, mas é muito desobediente e às vezes despeja uma certa raiva em uma devida pessoa, sendo essa criança de pais separados desde os 3 anos e já tem 11 anos e não aceita. Bom, o primeiro ponto é que eu preciso buscar uma ajuda profissional para isso, né? Essa criança necessariamente ela precisa de um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque não tem coisas que eu não consigo contar para os meus pais. E tem coisas que levam tempo, mas muito tempo, para que eu consiga trazer para o analista. É por isso que terapia também não é rápido, né? Por isso que demanda tempo, investimento, né? Para o sujeito estar ali é caro. Caro do tanto que eu tenho que me dedicar a isso. Nesse caso, não tem como assim, eu responder especificadamente o que pode ser, o que a gente pode pensar. Tem uma live que eu fiz sobre separação. Vocês podem encontrar ela, acho que tá no YouTube já, nos Mais Psicólogos. Eles estão colocando as lives, tanto essa estará lá, como também as outras. Tem várias lá. Tem umas que eu falo sobre separação. Porque a gente precisa entender que eu preciso dizer a verdade pro meu filho. Eu preciso comunicar que vai haver uma separação, para que ele não se sinta traído, para que ele não se sinta enganado de alguma maneira. Então eu não sei como que ocorreu essa separação. Por mais que a criança tenha sido pequena, por mais que a gente pense que a criança não esteja entendendo, a criança entende. Tem casos de crianças de 2 anos relatando a dinâmica familiar dos pais, sabe? Não com palavras, mas na terapia a gente consegue entender através das brincadeiras. Você entende toda a dinâmica que está acontecendo, né? Então, sim, a criança entende. Sim, a criança sente. Eu preciso entender por quê. É preciso entender toda a trajetória. Como que foi isso? Se teve questão de alienação parental ou não, né? O que é alienação parental? Um cônjuge tentar colocar o outro contra, sabe? Ficar usando a criança como meio de machucar o outro. A gente poderia pensar também que seja um tipo de bullying também, né? Quando eu uso a criança como uma arma, vamos dizer assim. O Carlos Eduardo colocou, ótimo, qual a sua opinião sobre o psicólogo na sala de aula? Visto com análise comportamental que visa olhar a criança esteja mais recuada com comportamentos diferentes. Bom, a partir de outra abordagem, eu não consigo falar porque eu não estudo sobre isso. Talvez eu estaria falando muita bobagem, né? Agora, através da psicanálise, não soluciona colocar um profissional dentro da sala de aula, certo? O que solucionaria é o promover debates, é o promover esclarecimentos e fazer os pais se questionarem qual é o papel dele na criação do filho, né? A questão é uma responsabilidade lá da família, lá dos pais. Como isso vem acontecendo?
Não de um profissional. Colocar um psicólogo ou um psicanalista dentro das salas de aulas ia mudar o quê? Nós temos um professor ali, vai ser mais uma pessoa. Não tem como eu dar conta de uma demanda de crianças, digo, dentro de sala de aula. É importante que tenha algum profissional dentro da escola para poder acolher aquela criança quando ela tiver. Quando um evento tiver acontecido, né? Isso é um olhar da psicanálise. Mas por outras abordagens, eu infelizmente não consigo te responder. A Elis colocou: o agressor, então, estaria inconscientemente agredindo os pais por meio dos colegas? Também. É um meio de reprodução, não é? Como eu não consigo me defender deles, eu acho uma pessoa com que eu possa, ilusoriamente, eu posso pensar que eu estou me defendendo dos meus pais, mas eu estou agredindo colegas. Também é um ponto de vista muito bem colocado, Elis. Ana Fernandes colocou: por que as enteadas acham que o giro de ter uma madrasta e fazer guerra? Bom, acredito, tudo depende da forma como é o convívio, né? Se eu tenho uma mãe e eu tenho uma madrasta e a mãe coloca as filhas contra a madrasta, é um pouco difícil de eu chegar aberta a uma relação com você. Porque tem uma pessoa que tá me cobrando que eu não possa fazer isso. Então, eu preciso entender a dinâmica da família, se tá havendo alienação parental ou não, sabe? Então, assim, tudo depende do que eu tô vivendo em casa. Então, em alguns casos, madrasta vai ser maravilhosa, mas em outros não. Depende de como é a relação. E se essa madrasta tá aberta tá aberta para esse relacionamento também, porque às vezes eu acho que eu estou e eu não estou. Então depende. A Liz Hendrick, me desculpe se eu soletrei errado, colocou: meu filho foi agredido na quadra do condomínio, virei uma leoa, abracei ele, expliquei que isso não é legal, mas desci e fui tirar satisfações com o agressor. Como agir? Cresci num lar com muita agressão. Sim. Primeiro, se você sente que aquelas agressões ainda ecoam dentro de você, é bom que você busque uma ajuda profissional para entender e conseguir lidar com isso, né? Porque não tem como eu apagar aquelas histórias, não tem como eu apagar aquela dor e fingir que não aconteceu, porque tá aí dentro de você, né? Então, primeiro eu preciso buscar isso. Se o seu filho sentir que ele é amado, que ele é protegido, que ele é muito bem querido dentro do seu lar, por mais que ele tenha sido agredido por uma outra pessoa, ele vai conseguir olhar para si mesmo, sabe? Porque vai ter o teu aconchego. Ele sabe para onde voltar, ele sabe que vai ter alguém ali para acolher. É claro também que chegar para aquela criança, eu entendo que a fúria, né, do ai, meu filho, você machucou, as mães vão para cima da outra criança, né, como querendo defender. Mas é tentar tirar um pouco o pé e pensar, e se fosse ao contrário? E se aquele que agrediu fosse seu filho? Sabe? Tem uma coisa que vai um pouco além disso, mas que não explica, não tem um pouco a ver, mas é bem relacionado. A gente precisa se colocar sempre no lugar do outro, não é? Tem uma entrevista, a minha base do TCC, né, eu fiz sobre assassinos em série. Não tem muito a ver com o tema, mas vai estar relacionado no sentido. Quando eu fiz isso, eu queria entender por que aquelas pessoas matavam, por que aquelas pessoas agrediam outras pessoas sem não se importarem com a vida que eles estavam acabando ali, né, vítimas aleatórias. E uma reportagem me chamou a atenção sobre isso. Quando até foi o Marcelo Rezende que fez com o Maníaco do Parque. Quando ele pergunta para o Maníaco do Parque: e se aquelas mulheres fossem suas filhas? Né? O que você faria diante disso? E aí o Maníaco do Parque devolve a pergunta para o Marcelo Rezende: e se eu fosse seu filho? O que você faria? Entende? Não estou levando ao extremo. Eu levei ao extremo agora, né?
Um caso de bullying é bem menos do que um assassinato, mas eu não sei o quanto que a dor provoca no ser humano e quanto que pode amputar ele emocionalmente de algumas situações futuramente. Mas é sempre preciso que eu olhe para o outro lado. Se uma criança agrediu meu filho, quem é os responsáveis por aquela criança? É com eles que eu vou falar. E aí eu vou acolher meu filho. Porque talvez eu fale também com aquelas pessoas e, tipo, entre por um ouvido e saia pelo outro. E pra criança também. Porque se ela cometeu, ela também tá sofrendo agressão de alguma maneira, não é? Entendem? A Thaís Ribeiro colocou: como os pais ou de que forma os pais podem conversar com a criança em casa, vítima de bullying, no sentido de ajudá-lo a enfrentar essa situação? Não tem muita coisa falada que se possa ser bem compreendida. Entendem isso? A criança, ela não vai reproduzir o que você diz, mas como você age. Então, não é só muito do que eu vou conversar, mas como eu ajo com meu filho. Como ele me vê que eu ajo com outras pessoas, porque não é só com ele. Se eu trato uma outra pessoa mal, no trânsito, na rua, em fora, e a criança tá perto e ela tá vendo isso, como que eu posso dizer para ele que na escola ele não vai poder fazer isso com um amigo? Ou que o amigo fez isso com ele, sendo que eu faço isso com outras pessoas? Então, o que eu não quero que meu filho faça, eu não faço. Porque, por exemplo, se vamos usar um exemplo mais didático. Se eu fumo, né? Se eu fumo cigarro, e eu não quero que meu filho fume, então eu digo para ele: olha, não faça isso. Só que eu estou fumando. Como que eu posso falar para ele não fumar se eu fumo? Entende? Então a questão é, o exemplo que eu quero que o meu filho tenha, o tipo de pessoa que eu quero que o meu filho seja, eu preciso ser primeiro, porque ele vai reproduzir a minha ação, não o que eu digo. Exatamente, Pedro. Alienação parental não é o bullying, mas é um tipo de agressão. É que, na verdade, não importa a nomeação que esteja sendo dada para aquela atitude. O que importa é o que fazem perante aquela atitude. O que importa é o que fazem durante uma agressão, perante uma agressão. Como eu me motivo perante isso, independente se eu estou falando de alienação parental ou de bullying de alguma maneira. A questão principal é a dor que é causada e o tipo de comportamento que eu induzo à reprodução. Muito obrigado, Lani Matos. Que bom que você gostou. Muito obrigada, Carlos. A Ivani. E quando você sofre bullying no ambiente de trabalho, como agir e como proceder diante dessa situação? Primeiro eu preciso entender se eu estou permitindo que as pessoas me desrespeitem, sabe? Porque o bullying às vezes é cometido, agora quando a gente é adulto, às vezes a gente não tem reação também frente a ele. Mas eu preciso ou evitar esses tipos de pessoas, ou me questionar o quanto vale a pena estar nesse ambiente de trabalho, por mais que eu entenda que estamos em um momento de crise, né, que o trabalho está um pouco escasso, mas o quanto vale a pena da minha saúde estar ali. E eu preciso colocar um limite nessas pessoas. Não dá pra ninguém me desrespeitar à torta e à direita e eu dizer ok. Não é? O Pedro Manzi colocou: em caso de bullying, a sociedade é corresponsável, pois o bullying é mantido pelos ideais socialmente cristalizados como preconceitos e outros aspectos culturais. Exatamente. É por isso que sempre um agressor também é vítima de uma sociedade, do ambiente que está inserido, das famílias. Então, não é só um agressor, há uma vítima ali também, que precisa ser olhada, que precisa ser cuidada.
tanto quanto a outra vítima que está sendo agredida. Não estou tirando que um é melhor que o outro ou que um tem mais atenção que o outro, não. É por iguais, não é? Se eu cometi, eu tive motivos. E se eu sofri, eu também preciso ser acolhido. Muito obrigada, Liz. A Elia Silva colocou: como agir quando é com uma criança? Nas escolas, você diz? Quando o bullying é com uma criança? Ou quando o agressor é uma criança? Se você puder explicar mais um pouquinho, para que a gente possa conversar, porque é importante eu entender que seja em qualquer ambiente, tanto o agressor, né, quem comete o bullying, e quem provoca e quem recebe o bullying, ambos são vítimas e ambos precisam de atenção, de cuidados psicológicos da família. Quando o seu filho chega em casa, por exemplo, reclamando que um amigo cometeu bullying com ele, eu preciso começar a orientar ele. E eu preciso ver como está sendo a minha atitude com o meu filho e a minha atitude com as outras pessoas. E se for o caso, se eu achar viável, eu posso conversar com essa outra criança também. Conversar, sabe? Tentar explicar algumas coisas. Mas dependente do o que vai demandar ou não, né? Porque às vezes essa criança ela não teve, ninguém conversou com ela. As pessoas gritaram, as pessoas reclamaram, as pessoas xingaram ela, as pessoas devolveram bullying para elas, né? Então às vezes eu não tive uma orientação de que aquilo faz mal. Às vezes eu não tive uma orientação de que aquilo machuca. E eu apenas reproduzi o que fazem comigo dentro de casa. Então, às vezes é bom ter uma conversa, mas é uma conversa, né? É buscar os responsáveis. Não é mais uma agressão. É preciso tomar cuidado com isso. A Mara Leal colocou: como fazer para procurar um tratamento psicológico para essa adolescente se sou avó materna? Mas essa criança não aceita, porque a família paterna disse que psicólogo é médico de louco. Consegui levar algumas vezes, mas agora não aceita mais. Colocou na cabeça que ela não precisa, ela não é louca. Então, não mais convencê-la. Então, nós precisamos entender que existem vários tipos de abordagem. Às vezes a criança vai se identificar mais com uma do que com outra. Agora, forçar a criança a ir também não é uma boa saída. O que eu posso é começar a dizer, orientar mais sobre isso, de que não é coisa de louco, isso não é só a criança que pensa. Ainda existe uma boa parcela da população que tem esse pensamento um pouco limitado ainda, sobre a importância de um trabalho profissional psicológico, né? De eu buscar uma orientação psicológica. E é importante saber também, né? Será que às vezes eu também não preciso ir para esse acompanhamento? Para mostrar e dizer como que é, né? Que eu também faço. Sabe? Se colocar de igual para criança. E tentar não forçar, porque forçado nada resolve. Então eu posso tentar, às vezes, vamos tentar uma vez? Vamos ver se você gosta? Se você gostar, você não volta, né? Mas eu preciso orientar um pouco mais. Se os pais estão dizendo que é coisa de louco, eu posso trazer outros mecanismos que me ajudem a mostrar que não é isso, né? Que todo mundo precisaria de terapia. Infelizmente não é o caso. Algumas pessoas também não têm os critérios mínimos para isso. Então, é tentar encontrar um outro meio de desconstruir essa imagem. Ou esperar que essa criança amadureça e que ela mesmo queira ir para esse processo. Então, talvez não seja o tempo dela. E forçar não resolve nada, não é? Então, talvez eu precise buscar uma ajuda profissional para que eu possa servir de ambiente para essa criança, para que eu possa dar um suporte, de algum modo. A Elia colocou aí como machuca. E quando machuca, você diz? Ah, sim, sobre as agressões, né?
A Mara Léo colocou, obrigado, gostei da sua resposta, você também é uma excelente profissional. Muito obrigada pelo carinho, que bom que vocês estão aqui. Bom, pessoal, as perguntas cessaram. Alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma colocação? Senão nós finalizamos esse nosso bate-papo de hoje. Se surgir mais alguma colocação... A Lourdes complementou, nós psicólogos vamos ao psicólogo também, exatamente. Não existe, principalmente para psicanálise, não tem como eu me colocar na posição de analista se eu não estou na minha análise pessoal. Aí eu estou fazendo qualquer coisa, mas não é psicanálise. Então, eu preciso, indubitavelmente, ir para terapia. E ainda mais, os profissionais que se colocam nessa atitude, nessa posição de analistas, de lidar com a dor do outro, eu tenho que levar a minha análise pessoal às últimas consequências. Surgiu mais algum questionamento? A Deulira Cândida colocou, meu filho sofreu muito, começou em casa por ele chorar muito, daí... O pai chamava de bebê chorão, na escola chamava ele de bebê chorão. Exatamente. Geralmente começa em casa o bullying, né? Não só para quem comete, mas para quem também é a vítima. A Lene Matos colocou... Só voltando a frisar, Deulira, se seu filho não passa por um acompanhamento psicológico, é importantíssimo que você o leve. Importantíssimo. Muito obrigada, Imara, pelo carinho. A Lene Matos colocou, infelizmente, a nossa cultura brasileira prega isso. Quem vai ao psicólogo é louco. E ao contrário, para não ficar louco. Esvaziar o lixo emocional. A Deulira complementou, agora ele faz terapia e está muito bem. Ai, que bom. E isso é bacana, né? O que acontece complementando o que a Lana Matos falou, né? As pessoas que criticam tanto as terapias como a psicanálise são pessoas que nunca usufruíram dos benefícios, né? São pessoas que nunca tiveram em contato com isso. Então, olham isso com descrédito. As pessoas que valorizam, que respeitam o trabalho e que valorizam a importância da nossa área, da nossa atuação, da nossa profissão, são pessoas que já tiveram usufruto, que já se beneficiaram, que já viram as suas vidas mudarem completamente, né? A partir desse passo que é doloroso, que é difícil. É por isso que eu sempre, quando eu recebo algum tipo de paciente, eu sempre valorizo o fato dele ter chegado até aqui. Porque é muito doloroso. A terapia, ela não é só os 50 minutos, pelo menos a forma como eu trabalho, que o meu paciente chega. É o caminho que ele faz até o meu consultório. É a saída dele para casa. É dias após, semanas após. Aquele trabalho que foi feito ali naqueles 50 minutos ainda continua ecoando dentro de você. Então, terapia é um investimento para si próprio, né? A Angélica colocou, quando o bullying, quando a criança é sofrida, influencia a sua vida adulta atual, o que fazer? Terapia. Não tem outro caminho. Não há remédio que cure essa dor. Não há livro que tire essa dor. As respostas que todos nós procuramos estamos dentro de nós. Não está no outro, não está na vida do outro, sabe? Então, se mesmo hoje eu já sou um adulto, mas tem coisas da infância que ainda, sabe, machucam muito. Situações de bullying ainda me machucam muito hoje em dia. Eu preciso buscar uma ajuda profissional. Eu preciso me responsabilizar por essa dor. E eu preciso aprender a conviver de modo que ela não me impeça de viver, sabe? Isso demanda tempo, demanda investimento de energia psíquica, investimento financeiro e investimento emocional, que é o mais doloroso, né? Por isso que fazer terapia não é gostoso. É um processo difícil e longo, né? Demanda um tempo. Pelo menos, é claro que eu estou falando a partir da psicanálise, a partir do que eu acredito, do que eu convivo e do que eu estudo, não é? Bom, pessoal, eu gostaria imensamente de agradecer vocês por estarem aqui, pela interação, isso é muito importante. Gostei de todo mundo que interagiu, que deu seu ponto de vista, que contribuiu.
Muito obrigada. Vocês podem acompanhar essa live depois no YouTube. Acredito que o Rodolfo coloque até o fim da semana. Tem mais live vindo por aí das conferências. E bom, e quem gostou do meu trabalho pode me acompanhar nas redes sociais pelo arroba jessicakm.psico. Vocês me encontram no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Ok? Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigada pelo carinho. Tem algumas pessoas aqui comentando. Deixa eu só terminar de responder. A Clara Pereira colocou: te conheci do Instagram e admiro muito sua postura. E concordo com a importância da terapia. Os resultados são incríveis. Nossa, Clara, muito obrigada pelo carinho. Que bom que você me acompanha lá também. E que bom que você pode estar aqui agora. É muito importante. A Lia colocou: eu gostaria muito de saber como a psicanalista intervém no setting terapêutico. É bem legal isso, a gente poderia até marcar uma live sobre isso, mas você pode me chamar no chat depois que eu te falo sobre um grupo de estudos que eu forneço. A Milene Santos colocou: Jéssica, parabéns, adorei, você ganhou uma fã. Muito obrigada! Você também. Que bom que você está aqui. E Mara gostou, muito obrigada. Jéssica, me achará. Que bom que você está aqui. Denise, Lani, Angélica, muito obrigada, pessoal. Tenham todos uma boa tarde. Hoje à noite terá mais live, fiquem atentos, ok? Um beijo para vocês e até a próxima. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas e quiserem conversar comigo, podem vir por inbox, ok? Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, muito obrigada. Isso. Até a próxima. Eu que agradeço por vocês estarem aí, por absorverem. Eu faço isso com o maior prazer. Lani Matos, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.